Rapaz, vou falar, eu não me lembro um dia que eu tive tanto trabalho aqui no Canaril como eu tive hoje. Praticamente 5 horas da tarde, desde 6h30 da manhã que eu estou aqui, mudei, fiz uma faxina no Canaril, mudei gaiolas de locais. Como vocês já estão vendo aí, as voadeiras estão em outro canto, tá certo? Tudo isso, pessoal, com um único objetivo: reprodução. Então vocês vão entender o motivo dessa mudança toda, tá certo? Achei bacana. E eu vou explicar detalhadamente para vocês e vou mostrar, tá certo? Primeiramente, para quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador, proprietário do Canaril Recife. Aqui, pessoal, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de canário. Manejo, reprodução, muda de pena, enfim, campeonatos, enfim, tudo que for da parte de criação de canários, a gente abrange aqui no canal, tá certo? Então, se você é um amante da canaricultura, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, tá certo? Aí ativa o sininho para receber as atualizações de todos os nossos conteúdos, tá certo? Vamos lá, vamos ao conteúdo. Como falei aí para vocês no início do vídeo, precisei mudar as gaiolas de locais. Por quê, pessoal? Nesse canaril, vou para o 4º ano de reprodução. E o que é que acontece? Normalmente, o período que as aves estão no maior índice de reprodução, o sol não entra abundantemente aqui no canaril para a estação que eles gostam de reproduzir. Normalmente aqui setembro, outubro é o pico da reprodução. Então assim, pessoal, eu noto que nesses dois períodos, nos 2 últimos meses, a reprodução não foi tão boa, tá certo? Então eu associo isso o fator solar. Então assim, quanto mais iluminação natural, melhor vai ser a qualidade da reprodução, melhor vai ser a quantidade e inclusive a saúde das aves vão estar mais disposta para a reprodução, tá certo? Isso é fato, tá certo? Não é achismo, isso é fato que realmente acontece, tá vendo? Tá certo? Só para vocês terem ideia, as gaiolas que ficam próximas aqui à janela, no canaril, todo ano são as melhores gaiolas em relação à reprodução, ou seja, essas gaiolas recebem claridade natural diretamente, então isso facilita e melhora o índice de filhote no ano, tá certo? Então assim, já nesse lado aqui, o sol não fica, a luz que bate aqui é a luz artificial, tá certo? E a posição da luz, o que é que acontece? Uma gaiola vai fazendo sombra a outra, então eu identifiquei isso ano passado e esse ano deixei para fazer essas mudanças e fiz essas mudanças, coloquei as voadeiras para cá, tá certo? Essas voadeiras daqui a 1 a 2 semanas já vão estar vazias, as aves vão estar distribuídas nas suas gaiolas. E o que foi que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês. Coloquei gaiolas de um lado e gaiolas de outro, ou seja, a gente dividiu a quantidade de gaiolas por meio, pensando em deixar essas gaiolas mais próximo possível da parte que recebe o sol, ou seja, não o sol diretamente, mas assim, grande parte da iluminação natural, tá certo? Então vou mostrar para vocês como foi que fiz, como foi que ficou a distribuição. Até aqui para as voadeiras, achei bacana. A única coisa que não ficou legal foi isso aqui, porque, por exemplo, para eu limpar essas gaiolas aqui, eu tenho que arrastar isso para tirar, tá certo? Mas enfim, como as gaiolas vão ficar vazias, depois eu coloco mais voadeiras aqui em cima e fica a parte da reprodução. Enfim, a gente precisa solucionar os problemas, tá certo? Vou virar aí a câmera para vocês verem como ficou e deixa nos comentários se você achou legal esse meu manejo aí, tá certo? Vou mostrar para vocês agora. Bom, a primeira parte dividida tá aqui, ó, 40 gaiolas, tá certo, de voadeiro. O que foi que eu fiz? A intenção foi deixar os vermelhos mosaicos, os intensos nevados, né? Esse vermelho intenso nevado, vermelho mosaico, linha macho e linha fêmea, e alguma coisa de branco nessa coluna aqui, tá certo? Branco não tem problema, porque os brancos são recessivos. Se porventura eles comerem algumas coisas da pigmentação vermelha, não vai afetar, tá certo? Lembrando isso, branco recessivo, tá certo, pessoal? O branco dominante altera, o albino dominante altera, então vocês precisam ter esse cuidado, tá certo? E detalhe, isso aqui, se for necessário mesmo colocar essa fileira de branco, que até então a programação é de ser todo esse paredão aqui de vermelho, linha clara com fator. Já nesse outro lado, aí aqui vem o linha clara sem fator, tem mais 40 gaiolas aqui, tá certo? Aí a gente vai colocar brancos, vai colocar amarelo mosaico, enfim, e assim vai, tá certo? A gente ainda tem uma outra distribuição de colunas
de gaiola que a gente ainda vai instalar, tá bom? Aqui a gente já tem algumas aves individualizadas aí para reprodução. Aqui ficou as voadeiras, tá certo? Deixa eu ir mais distante para vocês verem. Aqui eu tenho 3 fileiras de voadeira, tá certo? Todas as aves ainda estão. E aqui eu tenho mais uma fileira de voadeira, que são alguns brancos que eu estou separando. Então, assim, o que foi bom, o salão ficou livre, tá certo? Aqui é a mesa da gente de higiene, de manutenção, enfim. E ali é o segredo, pessoal. Tá vendo? Porta e janela, o que é que acontece? Porta e janela, os raios solares entram aqui, ficam encandeando aqui no chão, reflete nas gaiolas e aí é que vai. Todo ano, essas gaiolas aqui, ó, as 5 primeiras para baixo, é um excelente índice de reprodução. Então, assim, o sol fica mais abundante nela, a claridade fica mais evidente. Diferente desse lado aqui. Aqui a única coisa que vai é a luz artificial. O sol não consegue chegar ali, a não ser esse período. Estão vendo aí um feixe luminoso, 5 horas da tarde. É até bom que as aves ficam aí tomando banho no sol. Mas chega julho, isso aqui some, tá certo? Então, esse raio solar, ele não chega nessa voadeira e o único ponto de iluminação é através da luz artificial. Se vocês forem ver, é porque na câmera não dão. Mas se concentrem no fundo das voadeiras. Notem que fica meio escuro, tá vendo? Então, assim, isso aqui não é bom para quem pensa em reprodução, tá certo? Quem pensa em reprodução, as gaiolas precisam ficar assim, ó, bem claras. Deixa eu mostrar do lado do vermelho, bem claras, tá vendo? Ó? Veja que até o fundo da gaiola estão claras, ou seja, isso eleva demais o índice de reprodução. Nas minhas gaiolas eu coloquei uma distância média, se vocês forem ver aqui, é uma média de 7 centímetros. Por quê? Esse espaço aqui eu gosto sempre de estar colocando um ninho, em época de reprodução, coloco um ninho aqui em cima, quando for para substituir, coloco o porta-ovo aqui. Então, assim, eu gosto de deixar esse espaço em todas as gaiolas para a gente fazer algumas manutenções, tá certo? Deixa eu mostrar alguns passarinhos aqui para vocês. Tá aqui uns brancos, normalmente branco aqui a maioria é fêmea, tá certo? Branco tem alguns amarelos mosaicos, linha macho. E ali tem outros brancos e aqui vai. Ali são os vermelhos, tá certo? Tem uns vermelhos ali ainda que a gente vai separar. Já os vermelhos, eles estão numa partezinha mais escura. Por quê? Vermelho tem aquela questão da pigmentação, tá certo? Quanto menos raio solar diretamente nas gaiolas, melhor para a qualidade do vermelho, tá certo? Principalmente para quem pensa em campeonato. Então é isso aí, pessoal. Vídeo simples, vídeo curto, reprodução começando. Na verdade, a reprodução começa quando o filhote nasce, né? Isso que a gente já tem que preparar ele em alimentação, enfim, tudo isso aí, tá certo? Quem gostou desse vídeo, não esquece, deixa o like, curte, compartilha e segue nosso canal. Tamo junto, meu povo. Forte abraço, até mais.